Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro Respondendo Perguntas, Tirando Dúvidas com advogados de imigração. Hoje, o Dr. Mark, aqui nos Estados Unidos. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, Roger. Mais uma vez, sempre muito bom estar aqui com você. Doutor, para a gente começar antes a nossa live respondendo perguntas, tem alguma atualização que o senhor gostaria de fazer sobre a imigração, algo que nos afeta aqui enquanto imigrante, seja para pessoas que já estão aqui nos Estados Unidos ou pessoas que estão vindo? Bom, acho que foi ontem ou anteontem, se eu não me engano, Roger, saiu apenas uma reportagem, eu estou até com ela aberta aqui, se eu não me engano, não sei se foi, foi no New York Times, falando de um plano do Biden de reconstrução e expansão do sistema imigratório. É um documento aí que eles tiveram acesso, o New York Times, de 46 páginas, e que visa trazer a confiança de volta no sistema imigratório americano. Né? De acordo com a reportagem aqui, o governo anterior tomou algumas medidas contrárias à imigração, e o plano desse novo presidente aí seria desfazer ou tirar essa mentalidade de que os Estados Unidos não estaria de portas abertas para os imigrantes. E uh, só para... Não tem muita coisa específica, tá, Roger? O pessoal que acompanha a gente, mas seria um documento que ajudaria muitos refugiados, pessoas vítimas de tráfico humano, trabalhadores qualificados e famílias de americanos que vivem fora, tá? E diz o seguinte, que a administração, ela planeja dar um upgrade, aí, dar uma levantada no sistema imigratório, inclusive para os vistos, o programa H1B e para o programa de visto U, tá? Aqueles que cooperam aí com as autoridades policiais aqui nos Estados Unidos. Então é isso, assim, não tem muita coisa ainda, acho que é uma reportagem meio recente, vamos ver o que vai sair daí, mas são sempre notícias animadoras, né, Roger? E como que tá, doutor, a questão de quarentena, né? Ainda há necessidade de fazer quarentena aqui para vir para os Estados Unidos, todos os vistos, houve alguma exceção? Então, quarentena ainda é necessário. Foi até bom você ter mencionado, foi coincidência, assim, eu acho que foi ontem, se eu não me engano, ontem, que eu até postei um vídeo falando especificamente da situação, como estão as viagens com a quarentena, com o Covid. Continua a mesma coisa, tá, Roger? Assim, para quem não faz parte da exceção, os americanos, os residentes permanentes, os parentes mais próximos desses, vai ter que fazer a quarentena, tá? Teve aquela situação de fazer um pedido de exceção, isenção, né, dessa quarentena, por achar que a pessoa tem um interesse para o país, mas é um pedido bastante difícil de ser conseguido. Já tive alguns casos de pessoas que viriam contribuir diretamente, assim, até para pesquisa com Covid, e que tiveram dificuldade de conseguir essa isenção por interesse nacional, isenção de ter que fazer essa quarentena, e estão meio que jogando duro, principalmente no Brasil, pelo menos, os consulados americanos no Brasil, tá? Mas é o que fica. Hoje a gente tem a quarentena, a necessidade, né? Antes era só apenas a necessidade de quarentena, agora é quarentena, mais o teste negativo, né? E uma coisa que eu, usando o seu tempo aí, seu espaço, uma coisa que eu menciono também, que eu sempre achei muito curioso disso tudo, é o seguinte, tá? Agora o governo americano está exigindo teste para você, até um americano. Se um americano vai para o Brasil, por exemplo, antes de voltar, ele tem que fazer um teste. Então, um americano, para vir, ele precisa fazer o teste. Se o teste tiver positivo, ele não vai poder embarcar, né? O americano, sendo cidadão americano, não poderia embarcar se o teste estivesse positivo. Se tiver negativo, pode vir. Por que não aplicar a mesma coisa por qualquer passageiro? Se o teste é suficiente, né? Um teste negativo é suficiente para falar, olha, você pode viajar, para que exigir a quarentena? A pessoa vai para o México,
geralmente para Cancún. A maioria do país onde as pessoas estão mais indo é para o México, especificamente mais para Cancún. Chega em Cancún, é festa, é praia, é boate, aglomeração. Então, você está falando, às vezes o brasileiro normal no dia a dia dele, antes da viagem, ele está se preparando, está economizando dinheiro, não está saindo tanto, não está se expondo tanto. Aí você fala para ele ir para Cancún, ficar lá 15 dias em um local, em resort cheio de pessoas, e para poder vir para cá, entende? Então, assim, não faz muito sentido. Eu acho que se o teste está aí para mostrar que é negativo, que aplique para todos. A primeira pergunta é da Isabela Montenegro. Ela mandou o seguinte: depois de quanto tempo de visto de estudante posso aplicar para o EB3, doutor? Bom, não tem um tempo de tempo de visto de estudante para você poder aplicar para um EB3, Isabela. O que tem que entender é o seguinte: o visto de estudante, ele é um visto de não imigrante, ou seja, você não pode ter uma intenção de imigrar para os Estados Unidos. Ele não seria um visto chamado de dupla intenção, onde você pode ser não imigrante, mas ter a intenção de imigrar. Então, assim, via de regra, não tem um tempo para se aplicar para isso. Então, se você, por exemplo, estiver querendo aplicar para um visto de estudante lá no consulado para poder vir para cá, e falar assim, e fazer essa pergunta para o cônsul: depois de quanto tempo com visto de estudante eu vou poder aplicar para o EB3 lá nos Estados Unidos? Ele vai negar o seu visto de estudante ali, porque naquele momento você está demonstrando a sua intenção de imigrar. Mas, assim, se você estiver aqui já cursando algum curso que te levaria a sei lá, um bacharelado ou um mestrado, e tivesse uma oportunidade de um empregador te contratar, de repente faz uma mudança para um H1B, ou faz uma mudança para algum outro visto de não imigrante, para você ter um fôlego maior para aguardar o EB3 aqui nos Estados Unidos. Então, visto demorado, demora bastante tempo aí. Ainda dentro desse contexto, doutor, o TI Chefão, ele fez a seguinte pergunta: o que é o EB3? O senhor pode explicar para nós o que é o EB3? E eu sei que tem 3 subcategorias, né? Exato, Roger, perfeitamente. O EB3, dentro do ordenamento jurídico e migratório, aí, tem as categorias de vistos de residente permanente através do emprego. Aí tem o EB1, que é habilidade extraordinária, o EB2, geralmente interesse nacional, ou grau avançado, ou habilidades excepcionais, e o EB3, logo embaixo, que o EB3, como você mencionou, subdividido em 3 categorias. Aquelas vagas, tá? É a vaga em si, a exigência da vaga, é a exigência para profissionais, aqueles que tenham um bacharelado, por exemplo. Tem a categoria intermediária, que seria do skilled workers, ou trabalhadores qualificados, que a vaga não exige um bacharelado, porém, a vaga costumeiramente exige-se no mínimo 2 anos de experiência. E a outra subcategoria, que é o de trabalhadores não qualificados, que, na verdade, a vaga em si, ela geralmente não exige qualificação para ocupar aquela posição. Então, através desse processo do EB3, seja nessas 3 subcategorias, a pessoa pode vir a chegar a ter um green card, um visto de residência permanente nos Estados Unidos. Primeiro, a empresa tem que mostrar para o departamento de trabalho que precisa contratar um estrangeiro, e ao contratar o estrangeiro, ela não estaria impactando negativamente o mercado de trabalho americano. Olha, eu estou deixando de contratar um cidadão americano apenas para contratar um estrangeiro. Então, é um processo de recrutamento monitorado que é feito, e ao final desse recrutamento, chegando à certificação laboral, a empresa pode dar entrada junto ao USCIS, com um formulário I-140, e se a pessoa estiver aqui dentro dos Estados Unidos, com o status válido, ela, naquele momento também, ela poderia dar entrada com uma aplicação de ajustamento de status, junto com pedido de autorização de trabalho e de viagem, enquanto ela aguarda o processo. Vamos para o primeiro superchat aqui, é do Daniel, ele mandou R$ 5, muito obrigado, Daniel.
Roger Doutor, sou da área de tecnologia e quero ir para a Califórnia ano que vem. Tenho 3 anos e 6 meses de experiência na área, só que não tenho faculdade. Aí ele complementou aqui, ó. Mandou mais R$ 5, obrigado também. Se eu conseguir uma empresa que queira me contratar aqui nos Estados Unidos, eu teria algum problema por não ter faculdade na hora de fazer o processo? E aí ele finalizou. Bom, Daniel, como eu disse agora, um pouco tempo atrás, aqui, quando o Roger teve uma pergunta aqui, o que seria um EB3, existem vagas para pessoas que ou precisam só de tempo de experiência, no mínimo 2 anos de experiência, é, ou pessoas que não tenham experiência alguma. O EB3 você tem essa opção, tá? Dificilmente você conseguiria fazer um processo que demora tanto tempo assim, aqui dentro apenas com um visto de turista. Então, mas se uma empresa americana quer te contratar, ela poderia fazer isso através do processo consular, com você aguardando no Brasil até o resultado final do processo. Mas o fato de você não ter faculdade, por si só, não seria um impedimento para que você receba um visto de trabalho aqui. Até porque, né, doutor, no EB3, que ele tem 3 categorias, como o senhor já mencionou, tem uma lá que eu acho que se a pessoa tem uma vasta experiência, alguma coisa assim, né, um background bacana, e não necessariamente isso está ligado à formação, né, doutor? Acho que é mais a atividade em si, se ele, né, trabalhou por muito tempo. E tem também a opção dos não qualificados, né, que é unskills, que independe se tem formação. Exatamente, é por aí mesmo, Roger. Vamos para o próximo superchat aqui, é do Yuri Lopes. Ele falou o seguinte, doutor, nunca viajei, mas quero ir com o EB3, sem experiência logo de primeira. Seria a melhor forma? Qual a chance de dar problema e não ser aceito? Existe a possibilidade de um processo de EB3 não ser aprovado, doutor? Existe, claro que existe. Por exemplo, os fatores aí que poderia dar mais problemas com o EB3, que eu vejo mais da formulação ali do job description, da descrição da vaga, no preenchimento dos formulários, no preenchimento, às vezes, até do pedido de salário. Aí tem uma informação ali que você colocou no formulário do pedido de salário que é inconsistente com a informação que agora você colocou no envio do formulário para a certificação laboral. Às vezes a empresa ela não consegue demonstrar que ela tem condições financeiras para arcar com o salário determinado pelo Departamento de Trabalho. Então, e às vezes, a vaga tem uma exigência que o próprio candidato não consegue demonstrar que tem aquela experiência para aquela vaga. Então, são situações que pode dar bomba aí no EB3, tá? Mas se você pode vir de primeira já quando você fala vir de primeira, eu tive meu I-140 aprovado do EB3 e agora foi para o consulado, tá? E no consulado eu tive minha entrevista e recebi meu visto de residente permanente que eu consegui através do EB3, tá? E por isso eu posso vir agora já como residente permanente para os Estados Unidos. Mas é um processo que vai levar aí uns 2 anos, 2 anos e meio aguardando, mas você já poderia vir como residente permanente. Uma pergunta, doutor. Quando surgiu o EB3, né, que são aqueles que a gente já sabe, né, bem conhecidos, né, fábricas, McDonald's e outras empresas, né, limpeza também de um modo geral. Eu tinha muitas dúvidas também sobre esse processo, devido ao custo, né, dessas agências que fazem a recolocação profissional, encontrar a vaga, fazer o link entre empregado e empregador. Em determinado momento, doutor, eu vi um vídeo falando onde existe uma parte nesse processo que não determina quem deve pagar pelos advogados. Isso de fato procede mesmo, doutor? Existe meio que eu não vou dizer uma brecha, mas alguma coisa que não fica muito evidente, assim, se os advogados podem ser pagos pela empresa ou não, ou se X etapa do processo, quem pode pagar ou não? Tá, boa pergunta, Roger. Bom, primeira coisa que tem que demonstrar é que existe uma oferta de trabalho da empresa para o estrangeiro e essa oferta de trabalho seja uma oferta de trabalho de boa fé, tá? É o bona fide job offer.
o que envolve aí num bona fide job offer? Primeiro, que ela não foi só criada para contratar aquele funcionário, ó, vou contratar só para te dar o benefício migratório. E quando a empresa está interessada em alguém, ela paga os custos todos do processo, tá? Isso está demonstrando a boa-fé dela. Agora, o que a lei diz? A parte da certificação laboral do Departamento de Trabalho, ela é toda custeada pelo empregador, pelo interessado, pela empresa. Então, essa etapa, custo com honorários advocatícios, por exemplo, aqui no escritório, tem que vir um cheque ou uma transferência do empregador. Tá? Não aceito vindo do cliente. Né? O cliente é a empresa, mas eu não aceito vindo do funcionário. Porque essa parte ela tá na regra que não pode. Por exemplo, anúncio de jornal tem que ser custeado todos os custos ali da certificação laboral da empresa. A lei ela não determina a fase agora da imigração, tá? Do I-140. Tá? Então, geralmente, os honorários advocatícios eles são fracionados por etapas. Primeira etapa, certificação laboral, depois I-140, se tiver consular processing ou ajustamento de status, também separado tudo isso. Essa parte, a lei não determina. É aconselhável que a empresa arque com tudo, com todos os gastos, mas não teria problema se o interessado, o funcionário ali, pagasse essa etapa do processo. Eu vi um relato de uma pessoa que fez o processo do EB3 e ela participou da entrevista com a imigração. E na entrevista foi questionado se ela pagou pela vaga ou não, e como ela se utilizou das agências que fazem a recolocação, e foi feita a resposta, e na resposta não houve um problema. Então, por isso que eu achei melhor perguntar para o senhor, porque principalmente quem nos acompanha fica com essa dúvida. Nossa, mas não pode pagar pela vaga, mas existem etapas que é X. Você não pode pagar pela vaga, você não pode dar aqui, toma aqui, empregador, um dinheirinho para você me contratar, tá? Realmente você não. Agora, a lei não tem na lei que diga que o I-140 tem que ser pago a etapa do I-140 da imigração tem que ser paga pelo empregador. É aconselhável que seja, tá? Para durante todo o processo estar demonstrando a boa-fé da contratação ali. A próxima pergunta é do Leonardo Silva. EB3 direto do visto de turista. É verdade ou, né, uma inverdade de alguns youtubers, né, pessoas na internet? Existe a possibilidade, doutor, de uma aplicação do EB3 através de um visto de turismo? Então, Roger, o EB3, como eu disse, se for ter que passar pela certificação laboral, né, a certificação laboral, que é aquela etapa do Departamento de Trabalho, que leva aí mais de um ano, só a fase do salário, que a empresa tem que pedir o prevailing wage, né, o salário prevalente, quem dá esse salário que prevalece ali é o Departamento de Trabalho, isso tem demorado, às vezes, 5 meses, só para receber o salário. Em algum momento, essa pessoa com visto de turista já vai ter saído fora do status. O que acontece algumas vezes tem empresas que têm já uma certificação laboral aprovada e ela poderia utilizar para um outro funcionário ali, para uma outra pessoa, e não para aquele funcionário para quem ela pleiteou inicialmente ali. Então, pularia toda essa etapa aí da certificação laboral e poderia, às vezes, dar entrada direto com o I-140 e o pedido de ajuste de status. São situações bem mais difíceis de você ver por aí, mas, de repente, teria uma possibilidade, sim. E também tem aquela questão, né, doutor? Uma vez que você está vindo aqui com o turismo, né, subentende-se que você pediu o visto para fazer turismo, vir aqui passear e tal. E se você faz alguma coisa antes dos 3 meses de estando aqui nos Estados Unidos, pode caracterizar dual intention. Então, eu acho que nessa contramão que às vezes, né, acaba que o visto de turista. Não, o visto de turista, pessoal, ele como o próprio nome diz, para turismo, tá? Ele não é para você vir para cá para tentar outro tipo de visto, porque o do intent aí pode levar a uma decisão que você cometeu fraude e se chegar a ter uma decisão que você cometeu fraude, porque você entra aqui
o oficial na fronteira te pergunta qual que é a sua intenção no país, você fala turismo, e de repente você dá entrada num pedido que vai te levar a algum lugar, isso pode te configurar fraude, e se você tomar uma decisão de fraude, você pode ficar impedido de qualquer benefício imigratório para o resto da vida. Isso é bem sério. Lembrando que todas as redes sociais do Dr. Mark vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo, caso você queira fazer uma consulta, passar o seu caso. E não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal e que outras pessoas possam conhecer o conteúdo.